meninos! Olá, meninas! Este nosso vídeo de hoje é a respeito do denominado furto de bagatela. Serão aqui abordadas considerações principais a respeito do princípio da insignificância como excludente de tipicidade material do delito de furto e os requisitos necessários para ser realmente aplicado ao caso concreto, dentre outras considerações importantes e pertinentes para o estudo e compreensão desta figura. Vamos lá! O furto é um delito compatível com a aplicação do princípio da insignificância. A expressão bagatela por si só, ela significa ninharia. Por sua vez, a expressão crime de bagatela, furto de bagatela não consta no Código Penal, não possui previsão legal. É apenas uma construção da doutrina, da jurisprudência, para ser utilizada em certos casos específicos. A doutrina majoritária, ela menciona que o princípio da insignificância é uma causa supralegal de excludente de tipicidade material, motivo pela qual, constatado um furto de bagatela, o agente deve ser absolvido. Pois não é considerado furto a subtração de algo sem nenhuma repercussão, ou então com ínfima, com irrelevante repercussão ao patrimônio da vítima. A aplicação do princípio da insignificância deve ser reservada para situações as quais a persecução criminal entra em conflito com os próprios anseios da sociedade, ou seja, quando a própria sociedade ela percebe que determinada conduta possui menor relevância, menor importância. Em determinadas situações, o direito penal não reconhece a existência de justa causa para a propositura da ação penal, pois entende que não compensa movimentar a máquina judiciária por causa de uma quantia tão pequena, a qual não causou nenhuma lesão ao patrimônio da vítima. Por exemplo, copo, lápis, clipes, alfinete, caneta, caixa de fósforo, dentre outros. O princípio da insignificância está diretamente relacionado com o princípio da intervenção mínima, para o qual o direito penal deve ser aplicado somente quando necessário, a última ferramenta a qual somente entra em ação quando os demais ramos do direito já fracassaram. O direito penal somente deve ser utilizado para tutelar condutas que resultem em significativa, relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Por questões relacionadas à política criminal, não convém punir o furto de coisas de ínfimo valor. A possibilidade de aplicar ou não o princípio da insignificância deve ser minuciosamente verificada no caso concreto. Para analisar a hipótese do furto de bagatela e a situação da insignificância, deve ser levado em consideração o valor do furto e o reflexo da conduta do agente na sociedade. De acordo com o entendimento do STF, para que seja reconhecido o princípio da insignificância, existem 4 requisitos. Quais são eles? Mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Vale lembrar que a aplicação do princípio da insignificância é incompatível com crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como por exemplo o roubo. Lembrem-se muito bem disso. Nós temos que o mesmo bem furtado, ele pode ser considerado um furto privilegiado
ou um furto de bagatela. Será considerado furto privilegiado se a coisa móvel de pequeno valor for menor que um salário mínimo, causar lesão ao patrimônio da vítima e, nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, o agente for primário. Nesta situação, denominada de privilégio, existe a condenação do réu, entretanto com a possibilidade de uma pena mais branda ou diferenciada daquela prevista no caput do artigo 155. Assim, se é algo relevante para a vítima, o fato atípico pode cogitar, no caso, o privilégio, mas não a insignificância. Será considerado furto de bagatela se a situação não causar nem de longe, lesão ao patrimônio da vítima, por se tratar de coisa móvel, de valor insignificante, de valor ínfimo, uma ninharia comparada ao patrimônio da vítima. Vejam que somente aqui no furto de bagatela, o patrimônio da vítima passa a ser levado em consideração para analisar se houve ou se não houve um delito de cunho patrimonial e então aplicar o princípio da insignificância. O furto de bagatela ele não é crime, devido à ausência de lesão ao bem jurídico tutelado. Para aplicar o princípio da insignificância ao furto de bagatela, a capacidade econômica da vítima deve ser levada em consideração. Por quê? Porque o que é importante para uns pode não ser importante para outros e vice-versa. Um exemplo clássico: subtrair uma galinha de alguém que possui apenas duas e utiliza para alimentação é um prejuízo que precisa ser ressarcido, enquanto que subtrair um frango de uma grande granja pode sim ser algo insignificante porque não afeta o patrimônio da vítima, ok? E então, a reincidência, a habitualidade, elas impedem a aplicação do princípio da insignificância no caso de furto de bagatela? A reincidência ela não impede necessariamente o reconhecimento, a aplicação do princípio da insignificância. Entretanto, além dos requisitos já mencionados, quando existe a reincidência, a aplicação do princípio da insignificância ao furto de bagatela, ela deve acontecer de modo muito racional. Por quê? Porque ele foi idealizado para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal. O que não pode acontecer, o princípio da insignificância, ele não pode, de forma alguma, ser utilizado para legitimar uma série de pequenos furtos, considerados individualmente ínfimos, mas cometidos de modo contínuo e, quando analisados em conjunto, passam sim a ser relevantes e devem então sim ser repreendidos pelo direito penal. E assim nós chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui nós vimos as principais considerações a respeito do furto de bagatela. Tudo certo até aqui? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário para fazer? Se inscrevam no canal, fiquem à vontade para curtir, compartilhar. Bons estudos e nos vemos em um próximo vídeo.